Fala, meu aluno! Mais uma vez estamos juntos para mais uma aulinha aqui no PhD Cursos, professor Luciano, e hoje nós vamos conversar sobre administração, isso mesmo, para você, futuro servidor público. Nós vamos aqui, de maneira objetiva, trazendo o que você precisa saber, tudo sobre essa matéria bem fácil, bem tranquila, de maneira bem didática, para que você possa acertar todas as questões de administração. Primeiramente, a gente precisa entender, tá bom, o que significa a administração sob o ponto de vista, sob a ótica de alguns autores consagrados e muitas vezes citados em bancas examinadoras, e a partir daí nós vamos desenvolver e, no final, resolver questões para você observar como que isso pode cair na sua prova. Vamos lá. Para que nós possamos falar de administração, primeiramente, é importante que você defina o que é administração, tá? O Conselho de Administração, ele tem na visão de dois importantes doutrinadores brasileiros o seguinte: para o professor Chiavenato, ele vai trazer uma ideia de administração que a gente vai primeiro enfrentar essa primeira ideia, tá bom? Depois nós vamos confrontar com mais um outro entendimento acerca dessa expressão. Aliás, o que significa administração? Quando a gente fala em administração, pessoal, a gente tem que observar que isso é algo que a todo momento nós estamos fazendo. A administração tem tudo a ver com eficácia. A administração tem tudo a ver com resultados. Então, nada mais é do que você otimizar aquilo que você tem, buscando um determinado resultado, buscando determinada eficácia. Então, a grosso modo, você a todo momento está administrando o seu tempo. Por exemplo, você está tirando tempo agora para assistir essa videoaula, depois você vai pegar um outro tempo para fazer resolução de questões. Isso é administração. A administração vem da vida, vem do dia a dia, tá bom? Mas para o professor Chiavenato, ele vai dizer o seguinte: administração significa subordinação e serviço, ou seja, aquele que realiza uma função, abaixo do comando de outrem, isso é, aquele que presta um serviço a outro. Segundo ele, a administração constitui a maneira pela qual se utilizam diversos recursos organizacionais, humanos, materiais, financeiros, informações e de tecnologia para alcançar objetivos e atingir elevado desempenho por intermédio das competências disponíveis. Então, veja que o professor Chiavenato, ele vai dizer para a gente que a administração está diretamente ligada à utilização de recursos de qualquer natureza, de qualquer sorte. Então, quando você utiliza, quando uma empresa, quando uma organização utiliza recursos organizacionais, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, tudo aquilo que está disponível para aquela instituição, buscando alcançar alguns objetivos e, consequentemente, desempenho de resultados, eu consigo chegar na administração. E ele vai dizer para a gente que é um serviço, tá? Que é um serviço, que é uma subordinação, aquilo que vai ser exercido por alguém que está inferior, dentro da escala hierárquica, a um seu superior. Então, essas atividades que são desenvolvidas, utilizando esses recursos que eles estão disponíveis para alcançar objetivos anteriormente traçados e ter resultados satisfatórios, nós chamamos de administração. Beleza? Administrar para Chiavenato, pessoal, não significa executar tarefas ou operações, mas sim fazer com que elas sejam executadas por outras pessoas em conjunto. Então, quando ele fala da ideia de administração dentro de uma organização, aqui a gente nos remonta à ideia de que não é um serviço isolado. É um serviço em que eu vou pegar as habilidades de todo o meu pessoal, fazendo a departamentalização, distribuindo competências, utilizando todos os recursos que me são conferidos naquele momento, para que nós possamos chegar naqueles objetivos que outrora estava previsto no planejamento e, por conseguinte, a gente tenha desempenho satisfatório alcançando os devidos resultados. Então, para ele, é uma ação conjunta. A administração dentro de uma instituição, tá? Dentro de uma determinada organização, ela vai ser um conjunto que vai ser desenvolvido por todos aqueles que fazem parte daquela organização. O administrador não é aquele que faz, mas sim o que faz fazer. A administração faz as coisas acontecerem por meio das pessoas
para conduzir as organizações de sucesso. Então, repare que aqui no conceito do professor Chiavenato, ele não vai muito distante do que a gente viu no começo da nossa aula. A administração é você utilizar tudo aquilo que está disponível para alcançar objetivos e, consequentemente, resultados. Legal? Então, a administração é exatamente isso. Nada mais é do que as ações conjuntas de todas aquelas pessoas, de todos aqueles materiais e insumos que estão disponíveis para chegarmos a determinados objetivos e, consequentemente, a resultados. Beleza. Maximiano vai dizer o que para a gente? Por sua vez, ele explica que a administração é um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para possibilitar a realização de objetivos. Então veja que Maximiano ele já tem uma visão um pouquinho divergente do que o professor Chiavenato. Maximiano ele vai dizer para a gente que é um processo dinâmico, é um processo que a todo momento está tomando rumos diferentes de tomada de decisões dentro de uma organização, tá bom? Utilizando a contento, mais uma vez, ele replica o que o professor Chiavenato trouxe, os recursos que estão disponíveis para possibilitar exatamente a realização de objetivos. Está aí o conceito do professor Maximiano, tá bom? Ok, pessoal? Tranquilo. Chiavenato reúne uma série de conceitos de administração, ó. Então, o professor Chiavenato, né, considerado aí um dos grandes, do pai da administração aqui no Brasil, ele vai reunir aí uma série de conceitos de administração, tá bom? Dos mais variados autores. Então eu repliquei aqui esses conceitos para que ao final a gente possa retirar quais as recorrências nesses conceitos, ou seja, o que todos esses conceitos aqui têm em comum. Vamos lá? Veja que praticamente é a mesma coisa, ó. Uma série de conceitos na visão de diversos renomados autores. Vejamos. Primeiro, o professor James ele vai dizer para a gente o quê? Que a administração é o processo de planejar, de organizar, de liderar e controlar o trabalho dos membros organizacionais e de utilizar todos os seus recursos disponíveis para alcançar objetivos organizacionais estabelecidos. Então, o professor James ele não vai muito diferente do que Chiavenato disse, não. É bem na linha, porque vai falar em recursos disponíveis, ele inclusive fala sobre as funções da administração, como o planejamento, a organização, a liderança e o controle, beleza? Então ele vai utilizar as funções, né, as funções administrativas, né, exatamente para alcançar esses resultados, exatamente com a boa utilização daquilo que lhe está disponível, bem parecido com o que nós vimos, tá? O professor Samuel fala o que para a gente? Olha só. Processo de alcançar objetivos pelo trabalho com intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais. Um conceito bem sucinto que a gente observa que também muito dentro da linha do que trouxe, né, o professor Chiavenato. Ok, mais dois, olha só, professor John, ele vai falar o que para a gente? É o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o uso dos recursos para alcançar objetivos de desempenho. O professor Richard Daft, ele fala o que para a gente? É o alcance de objetivos organizacionais. Ele começa a falar alcançando objetivos organizacionais de maneira eficaz e eficiente. Graças ao planejamento, graças à organização, à liderança, ou seja, controle, que são funções, né? Que são funções da administração, que nós vamos ver mais na frente, tá? Dentro do processo administrativo, dos recursos organizacionais. Mais um conceito que vai dentro do que nós trabalhamos até agora. O professor Patrick Montana fala o que para a gente? É o ato de trabalhar por intermédio de outras pessoas para realizar objetivos da organização, bem como seus membros. O professor Donnelly, ele vai dizer o que para a gente? Ele vai dizer que envolve atividades compreendidas por uma ou mais pessoas no sentido de coordenar as atividades umas das outras para perseguir fins que não podem ser alcançados por uma só. Então, nesse caso, nós temos aqui a confirmação, né, que é uma atividade coletiva, é uma atividade que vai ser desenvolvida por toda aquela corporação, né, sendo considerada em conjunto. Beleza. Perceba que todos os conceitos convergem no mesmo sentido. Olha só o que eu falei para vocês. É importante que nesse momento, galera, a gente fixe exatamente alguns pontos que são incomuns para que nós possamos chegar naquilo que nós chamamos de conceito ideal de administração.
Nós pegamos vários autores, né, com diversas obras aí, de todas as partes do mundo, que trouxeram aí conceitos diferentes, né? Só que nós temos uma certa recorrência. Nós temos alguns conceitos, alguns pontos dentro dos conceitos que se reprisam, que se replicam, tá? Vamos lá? Olha só, o que a gente consegue trazer aqui, né, de diferente? A administração é a utilização de todos os recursos organizacionais. Claro, ó, a gente observa que os conceitos sempre eles trazem essa ideia de utilização adequada, de utilização eficiente dos recursos que estão disponíveis. Esses recursos podem ser pessoal, podem ser equipamentos, um equipamento, por exemplo, de última geração que uma empresa dispõe, que o concorrente não dispõe, dinheiro, né, que uma empresa pode fazer mais investimentos e etc. Ok? Então aqui ele vai falar sobre os recursos, galera. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai falar sobre os recursos. Então, eu já posso falar que a administração é igual a utilização de recursos, tá bom? Só que não vai ser utilizado de maneira, de qualquer forma, não. Ele vai ser utilizado conforme as funções da administração, utilizado de forma planejada, organizada, dirigida e controlada, para o alcance de objetivos. Então, além dos recursos, ele deve ser utilizado de como? Planejada, organizada, dirigida e controlada, ok? Ou seja, com base em funções de processo administrativo, com o alcance dos objetivos. Então, eu vou utilizar aqui, galera, essas atividades ou funções para que eu possa, utilizando adequadamente os recursos que a empresa tem, que a organização tem, para que eu possa alcançar os objetivos. Para que eu possa alcançar os objetivos da organização, que não poderiam ser alcançados por uma só pessoa de forma autônoma. Então veja, que eu vou encontrar, tá, a expressão recursos que estão disponíveis, eu vou encontrar planejamento, organização, direção, tá bom? Controle, ou seja, as funções de administração e também alcançando objetivos. Então veja que aqui nós temos o quê? Nós temos uma trilogia que denota a ação de administrar recursos, né? As atividades de função de administração e também alcance dos objetivos. Beleza, tranquilo. Show de bola. Para finalizarmos, importante a visão né, de administração por Henry Mintzberg. Pessoal, esse cara aqui, ele é muito citado em provas, tá? Então, ele vai trazer, digamos que uma outra visão aí dentro do conceito de administração. Não seria nenhuma outra visão, mas uma outra forma de se analisar o conceito de administração. Henry Mintzberg, ele vai trazer para a gente a administração sob o aspecto da junção básica de 3 ações: a arte, a habilidade técnica e a utilização da ciência. Elas se encontram dentro do conceito de administração. Então a gente guarda aquilo que nós vimos, a utilização de recursos com as funções de administração para alcançar resultados e também os objetivos do planejamento, tá? E aqui, para Henry Mintzberg, ele vai trazer para a gente o quê? Uma outra ideia, uma outra conotação do que seria a administração. Vamos ver? Olha só. Outro autor que é bastante consagrado pelas bancas examinadoras, para ele, a administração deve ser vista dentro de um triângulo, na qual a arte, a habilidade prática e a utilização se encontram, ok? Então, para ele é necessário que a gente analise a administração sob esses 3 viés. O que seria essa arte, professor? O que seria essa arte? A arte traz as ideias e a integração. O administrador deve interpretar cada situação de forma criativa e inovadora. Quando eu falo em arte, eu estou falando de inovação. Diante da dinâmica de mercado, diante da globalização, de vários efeitos política, economia, aqueles ambientes gerais que nós vamos ver daqui a pouquinho, os ambientes, tá? Diante de tudo isso, é necessário muitas vezes que o administrador ele tenha ideias diferentes,
que ele agregue as ideias, tá? Que ele faça uma integração de ideias para que possa superar, muitas vezes, alguns tipos de dificuldades, situações que passam determinada organização e instituição. Então, nesse caso, ele deve interpretar cada situação de forma criativa, de forma inovadora, buscando sempre soluções, tá, para eventuais dificuldades dentro da empresa. Habilidade. Outra coisa que a administração não pode se afastar, segundo o professor Henry, vai ser exatamente a habilidade. A prática, né? Prática faz conexões alicerçadas em experiências tangíveis, palpáveis, é a aplicação prática das teorias científicas. De nada adianta você ter muita teoria. Você tem várias teorias da administração, você conhece todas as fases do processo administrativo, mas você não tem vivência empírica, mas você não tem vivências tangíveis, você não tem experiências tangíveis. Então, quando você utiliza a habilidade prática para fazer conexão entre a teoria e o que realmente acontece dentro das organizações, você está ali sendo um excelente administrador. Então, quando a gente fala de administração, também a gente pode associar a ideia, além da arte, né? Também nós vamos ter aqui a questão da habilidade. Olha só, a habilidade, além da arte de fazer novas ideias, a inovação, nós temos aqui a habilidade. A habilidade de você associar, conectar a teoria ao aspecto prático, trazer a prática, trazer a teoria na prática, ok? Então isso vai ser uma habilidade do administrador. Por fim, a ciência, né, pessoal? É indissociável da administração para Henry Mintzberg. A ciência em si utiliza análise sistemática do conhecimento para criar ordem. A administração repousa em fundamentos científicos. Analisa-se metódica e sistematicamente os fatos e evidências. São definidas as relações causa e efeito. Claro, a ciência não é diferente, também está presente dentro da administração. E você utilizando a análise sistemática do conhecimento, o que você tem da ciência já comprovado com eficácia, trazendo para a prática algo mais empírico, muito parecido com a segunda habilidade que nós vimos, a ciência é indissociável da administração. Tudo que a gente observa aqui, dentro da administração, os modelos, tá bom? A forma, tudo que a gente vai ver, essa organização, a busca pelos resultados, os controles, tudo isso faz parte de ciência. São experimentos com estudos publicados, enfim. Então, a ciência é indissociável da administração. Então, mais uma vez, o professor Henry Mintzberg, ele vai associar a arte de você inovar, a ciência como pressuposto fático da aplicação e a habilidade prática. A habilidade prática é você extrair da teoria, tá? Associando para a prática o melhor daquilo que você aprendeu. Beleza, pessoal? Vamos agora resolver algumas questões depois que nós traçamos aqui, né, o conceito de administração. Vamos lá. Primeira questão fala assim, ó, é correto afirmar que a administração é o A. Vamos lá. Letra A. Processo de alcançar o objetivo de natureza estritamente pessoal. Opa, o objetivo não é estritamente pessoal, é o objetivo da organização. Então a letra A já fica embora, tá? Letra B. Conjunto de ferramentas, habilidades e recursos empregados nas várias atividades desenvolvidas pela organização, independentemente dos objetivos a alcançar. Independentemente não, pessoal. Os objetivos a serem alcançados, eles são planejados, pessoal. Então, aqueles objetivos, eles devem ser alcançados. Então, já fica errado aqui, não é independentemente dos objetivos não, tá? Letra C. A administração é o ato de trabalhar com pessoas de modo a satisfazer-lhes as necessidades em detrimento dos objetivos organizacionais. Claro que não. Não é satisfazer as necessidades das pessoas em detrimento das necessidades da organização, não. Claro que não, pelo contrário. Aqui deve-se buscar a implementação dos recursos que estão disponíveis para alcançar os objetivos da organização, da empresa, e não pessoais dos colaboradores. Então, está errada aí a letra C. Letra D. Jeito como a organização é conduzida, tomando como referência essencial
os gostos e preferências de seus proprietários gestores. Claro que não. É dissociável, ou seja, preciso separar, né, a questão gosto, a questão vontade dos gestores. Então já fica errado aí, tá bom? Também não é gabarito. Claro que vai ser a letra E, obviamente, tá bom? Letra E. Realização dos objetivos organizacionais, ou seja, realização daquilo que está previsto de planejamento de forma eficaz e eficiente através do planejamento. Repare que ele cita aqui as funções administrativas, né? Organização, liderança, controle dos recursos organizacionais. Ou seja, corretíssimo, o gabarito vai ser a letra E. Então aqui ele vai citar a busca pelos objetivos, os resultados que serão alcançados com a implementação de quê? Daquelas que são, nós chamamos aqui de funções administrativas, como planejamento, organização, liderança, controle, que nós vamos ver em momento posterior, quando estivermos estudando, trabalhando lá o processo administrativo. Então aí, letra E, o nosso gabarito, marque aí. Beleza, então veja, já falamos aqui sobre a organização, ok? Falamos sobre sobre a administração. Então, administração, vocês já estão craques, já sabem a administração, já conhecem o conceito de administração. Lembrar de recursos que estão disponíveis, lembrar das funções do processo de administração, né? Planejamento, direção, coordenação, controle, que nós vamos, claro, falar mais sobre isso no momento oportuno. Nós estamos ainda passeando pelo conceito de administração e também nós falamos aqui sobre objetivos, sobre resultados alcançados pela implementação dessas ações diante dos recursos que estão disponíveis, beleza? Vamos agora entender o que significa organização. Então, para que você possa anotar bonitinho aí, ó, a administração, já vimos o conceito. Agora, organização. Pessoal, organização é uma entidade estruturada hierarquicamente, com objetivos traçados, tá? Organização, ela nada mais é do que a alocação de tudo aquilo que é disponível para alcançar algum tipo de objetivo. Imagine uma empresa. Uma empresa ali é uma organização. É uma organização porque ali eu tenho uma estrutura montada, eu tenho as lideranças, que pode ser o CEO, que pode ser o diretor da empresa, o presidente da empresa, tá? Nós temos ali os demais que auxiliam nas atividades da empresa, então ali eu vou chamar de organização. Organização é a alocação de tudo aquilo que é necessário para se alcançar um resultado dentro de uma entidade estruturada, beleza? E se você parar para observar, organização é o local em que vai acontecer as atividades de administração. Por isso que é muito importante você não confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Estou brincando. É muito importante você não confundir a administração com a organização, tá? A administração são as atividades que são desenvolvidas dentro da organização. Organização são aquelas estruturas, né, que buscam algo no mercado, mediante a implementação dos recursos que estão disponíveis. Essa vai ser a organização. Vamos pegar um conceito aqui, legal? Olha só. O conceito fala assim: organização é uma entidade estruturada onde estão alocadas pessoas e os recursos que trabalham juntos para que os resultados, que são os objetivos comuns, sejam alcançados. Perceba que há uma ligação forte entre o conceito de administração e organização. Nada mais natural, tendo em vista que o papel do administrador é, de fato, cuidar da organização ou de parte dela. O administrador ele vai cuidar daquela organização, implementando as técnicas de administração. Então, são dois conceitos que andam muito parelhos, andam muito juntos aí, beleza? Então, de um lado, temos a administração com o papel de orientar e conduzir pessoas e recursos para objetivos os quais sejam alcançados. Para, por exemplo, a administração conduz a uma organização. Do outro lado, nós temos a organização, que é o local onde essas pessoas e os recursos encontram-se alocados para desempenho das funções principais da administração. Eu poderia, inclusive, dizer, pessoal, que a organização é o local onde vai ser estabelecido as técnicas de administração. Beleza? Então, é importante, nesse momento da matéria, fazermos o paralelo entre administração e organização. Você já sabe, a administração são as atividades e a organização é a estrutura em que dentro dela acontecem as atividades de administração. Dito isso, me despeço por aqui e já encontro vocês no próximo bloco para darmos continuidade ao estudo aqui das organizações. Forte abraço, até mais, fui!